E se a chave para dominar um dos assuntos mais temidos da matemática estivesse escondida num funk? Pois é, a gente vai descobrir como uma música que viralizou revela o poder gigantesco da comédia. E essa é uma viagem que começa na sala de aula e termina lá na Grécia Antiga. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. O que é isso, afinal? Parece um código secreto, né? Ou sei lá, só uma letra de música aleatória. Mas olha, a verdade por trás disso é muito, mas muito mais incrível. Então, essa é a letra de um funk brasileiro. Que bom, virou um verdadeiro fenômeno. Tocou em tudo que é festa, foi compartilhado milhões de vezes. É tipo a cultura pop brasileira no seu estado mais puro. E é aí que vem o pulo do gato. Essa música, essa mesma música de festa, é na verdade uma ferramenta, e que ferramenta, para gabaritar a prova de trigonometria. Fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão divertida pode ajudar tanto em algo tão sério? Então, vamos lá. O fenômeno, uma música para resolver matemática. Bora entender como essa batida acabou virando a heroína de tanta sala de aula por aí. Ele ficou conhecido como o funk da trigonometria, e a função dele é simples e genial: ajudar a galera a decorar os valores de seno, cosseno e tangente daqueles ângulos notáveis. Sabe? Aquela tarefa que para muita gente é um pesadelo. Tá, mas na prática, por que essa música funciona tão bem? Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. É que o problema que essa música ataca é um dos erros mais clássicos da trigonometria. Confundir os valores daquela famosa tabela dos ângulos notáveis. Quem nunca, né? Trocar o seno de 30 pelo cosseno de 60. Um errinho bobo que pode zerar a questão inteira. Olha aí, tá aí a famosa, a temida tabela. É rígida, né? Cheia de fração, raiz quadrada para todo lado. Dá para entender perfeitamente por que ela causa tanta confusão e por que decorar isso tudo é tão frustrante. Agora, olha que sacada genial. A letra da música é um mapa da tabela. Pensa comigo. 1, 2, 3 são os números de cima, os numeradores do seno. 3, 2, 1 são os do cosseno. Todo mundo sobre 2, pronto, botou o denominador em tudo. E para fechar, a raiz vai no 3 e no 2. Acabou. É um macete, um recurso mnemônico simplesmente brilhante. Ok, é um truque de memória fantástico. Mas será que é só isso? Será que o sucesso todo dessa música é só por causa desse macete? Ou tem alguma coisa mais profunda rolando aqui? Algo sobre como a gente aprende e como a gente se conecta? É aqui que a gente entra na parte filosófica da coisa, as raízes antigas da comédia. Para entender de verdade o poder dessa música, a gente precisa sair da sala de aula e fazer uma viagem no tempo. Nosso destino, a Grécia Antiga, onde essa discussão toda começou. Olha só, o próprio Aristóteles, lá na sua obra Poética, já dizia que a comédia não é uma coisinha boba, não. Pelo contrário, ela é o par perfeito da tragédia. Funciona assim. Enquanto a tragédia mostra gente nobre, causa pena, medo, a comédia foca em gente, digamos, comum, mostrando falhas que não machucam ninguém, o lado ridículo das coisas, sabe? Sem causador. E aqui tem um conceito-chave. Para os gregos, o humor na dose certa era uma virtude. Tinha até nome: eutrapelia. Essa capacidade de ter um humor inteligente, sabe? Com graça. Eles viam isso como algo fundamental para o bem-estar, para ter uma vida equilibrada. Ok, se a comédia era vista como virtude, o que aconteceu no meio do caminho? Pois é, aí vem a virada medieval, uma época em que rir podia ser perigoso. Vamos ver como essa ideia foi completamente desafiada. A pergunta é inevitável. Se a comédia é uma coisa tão útil, por que Cargas d'Água ela chegou a ser vista como uma ameaça? Uma ameaça de verdade, perigosa para a sociedade. Bom, na Idade Média, o jogo virou completamente. O riso passou a ser visto com muita, mas muita desconfiança. Um dos argumentos mais fortes, que ficou famoso no livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco, era que Jesus nunca riu. Então o riso acabou sendo associado ao que não era sagrado, sabe? Virou uma ameaça para a autoridade da igreja, que pregava o temor e a seriedade. E essa frase aqui, o riso deforma o rosto do homem e o deixa como um macaco, é de um personagem do livro e ela resume perfeitamente o pensamento da época. O riso não era a alegria, era visto como uma distorção, quase animalesca, algo que diminuía o ser humano em vez de engrandecer. Felizmente, essa visão sombria não ia durar para sempre. E aí a gente entra no Renascimento moderno, quando o humor ganhou um superpoder social. E isso em grande parte graças a um filósofo que sacou qual era a verdadeira função do riso. Esse filósofo era o Henri Bergson, e lá no comecinho do século XX ele veio com uma ideia totalmente revolucionária sobre o porquê da gente rir.
Basicamente, ele resgatou o humor de séculos de desconfiança. E a teoria do Bergson é simplesmente fantástica. Para ele, rir é algo exclusivo dos seres humanos. E tem uma função social muito, mas muito importante. O riso, segundo ele, é um gesto coletivo. E ele serve para uma coisa: corrigir a rigidez. A rigidez no comportamento das pessoas. E agora que tudo faz sentido. Aquela musiquinha de matemática, ela é muito mais do que só um jeito de decorar a matéria. Ela é o exemplo perfeito da teoria do Bergson na prática. Pensa bem, a música pega a rigidez daquela tabela de matemática, uma coisa mecânica, dura, que assusta, e transforma aquilo em algo flexível, humano e, o mais importante, social. De repente, aprender não é mais um ato solitário, vira uma experiência compartilhada, cantada junto, em grupo. No fim das contas, isso prova que o humor não é só uma distração. É uma ferramenta fundamental para o aprendizado e para a conexão entre as pessoas. Ele tem o poder de quebrar aquela seriedade excessiva que muitas vezes vira uma barreira, e com isso o conhecimento fica mais acessível e, claro, muito mais fácil de lembrar. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Fica a reflexão. Que outras áreas da vida que a gente considera tão sérias não poderiam ser totalmente transformadas por esse poder social e libertador da comédia?